Então tá bom. Jonas capítulo 1, a gente começou a estudar semana passada e eu quero continuar esse nosso estudo. E hoje à noite eu vou continuar falando no capítulo 2 de Jonas, tá? E convido você para estar conosco. Se você está online, assista com a gente, porque eu vou falar sobre o inferno na terra. Você já viu esse negócio? Hoje à noite vai ser o tema do sermão, o inferno na terra. O negócio vai ser duro, né? Como é que funciona os infernos na terra, na minha vida e na sua vida? A gente vai falar sobre isso hoje à noite. Mas hoje de manhã eu quero continuar falando sobre a crise do profeta. Jonas capítulo 1, versículos de 1 a 14, vamos lembrar o texto, diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope, encontrou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem, embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e levantou-se uma tempestade tão violenta, que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. E então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram no mar a carga que estava no navio, para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio, e ali havia se deitado e dormia profundamente. E o capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: o que está acontecendo com você? Agarrado no sono, levante-se, invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E os marinheiros diziam uns aos outros: vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. E então lhe disseram: agora nos diga, quem é o culpado por este mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual a sua terra? De que povo você é? E Jonas respondeu: eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. E então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: o que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque lhes havia contado. E então lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? E disseram isso porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E Jonas respondeu: peguem-me e me lancem no mar, e então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa esta grande tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens remavam e esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. E então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não nos deixes perecer por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Pai querido, agora, revela a tua presença entre nós, e toca o nosso coração com a tua palavra. É aquilo que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Semana passada a gente começou a estudar esse texto, e falamos que Jonas talvez fosse o profeta mais controvertido da Bíblia, porque a profecia que está na Bíblia não fala exatamente o que ele estava pregando. Na verdade, só diz uma mensagem: 40 dias e Nínive será subvertida. Essa era a mensagem. O restante todo é a experiência dele de uma crise com Deus. E a gente começou a olhar o que a crise desse profeta nos ensina. E a gente aprendeu a semana passada que a primeira lição é que fugir da missão é fugir de Deus. E a gente aprendeu o que significa isso. Depois aprendemos também que tudo na vida tem preço. Até aquilo que você acha que é de graça tem preço. Porque
alguém está pagando alguma coisa. E na vida da gente, as nossas decisões têm preço. Depois aprendemos também, a semana passada, que quem semeia ventos, colhe tempestades. E tem muita gente na vida que está colhendo tempestade. Mas eu queria continuar o nosso estudo, aprendendo das crises da alma, e eu queria começar no versículo 5 do nosso texto, que diz assim: e então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio, para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio, e ali havia se deitado e dormia profundamente. A quarta lição desse texto é uma grande advertência para mim e para você. Cuidado com o sono da morte. Fala para quem está perto de você, ó, cuidado com o sono da morte. Agora escuta alguém falar isso para você, não fala só não. Alguém tem que falar para você, ó, cuidado com o sono da morte. E aqui é uma coisa incrível. Todo mundo naquele barco conseguia entender que algo de Deus estava acontecendo, menos Jonas. Que aquela tempestade não era normal. Todo mundo entendia, menos Jonas. Todos estavam fazendo alguma coisa para tentar se manter vivos. Alguns estavam lançando a carga no mar, outros estavam tentando amarrar cordas. Todo mundo, não importa se você era marinheiro ou não, todo mundo estava trabalhando, menos Jonas. O que ele estava fazendo? Estava dormindo. E eu chamo essa atitude de Jonas de sono da morte. Sabe o que é o sono da morte? É aquela dureza de coração que nos faz surdos e cegos diante das manifestações de Deus na nossa vida. Esse sono representa a nossa consciência cauterizada. A gente não percebe, todo mundo percebe, menos a gente. De alguém que, na verdade, não quer ver nem ouvir o que Deus tem para ele. Por quê? Porque Jonas sabia que se ele ouvisse, ele teria que atender. Porque nunca, jamais, qualquer pessoa foi capaz de vencer Deus. É uma loucura imaginar que você pode vencer Deus. E aí, o que a gente faz? A gente faz de conta que nada está acontecendo com a gente e a gente não quer ouvir o que Deus tem para falar com a gente. E veja, quantas maneiras diferentes Deus usou para falar com Jonas. Quando eu olho para essa história, eu fico impressionado. Primeiro, Deus vai lá e sussurra no coração de Jonas: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela. Ele se levanta e diz: não quero, vai embora. Ele entra no barco e a tempestade chega. E ele faz de conta que não é com ele. O capitão do navio vai lá e sacode o homem, diz assim: você não presta para mais nada, vê se acorda e faz uma oração. Não pediu para jogar a carga, não pediu nada, pediu para ele fazer uma oração. O profeta que não queria orar, escuta, não é? O homem falando, faz uma oração. Aí tiram sorte para saber quem é o culpado da desgraça. Adivinha com quem cai a sorte? Com Jonas. Mas ele não entendia nada. Eu chamo isso de sono da morte. Quando eu não quero, eu luto com Deus dentro da minha alma. Você já viu que isso acontece com muita gente boa? Você já teve algum momento na sua vida em que você ficou lutando com Deus? Em que Deus estava te mostrando uma direção, um caminho, e de repente você está resistindo à voz do Senhor?
E aí, para não ficar nessa luta constante, você foge de um encontro, e a gente entra naquilo que a gente chama de sono da alma. Eu contei para vocês que durante a minha adolescência eu vivi um tempo de sono da alma, e eu não queria orar. Eu não queria orar, porque eu sabia que se eu orasse, Deus ia falar comigo, e eu estava com raiva de Deus, e então eu não queria orar. Quando eu ia num culto, eu escolhia sentar no último lugar da galeria. Quem está no último lugar da galeria aí? Levanta a mão. É aí que eu sentava. Porque eu dizia assim: se o pastor fizer apelo, eu não vou. É difícil sair daí, é ruim. Eu ficava escondidinho, falando: aqui o pastor não vai me ver, nem Deus vai me ver. Mas é uma loucura. Quem pode se esconder de Deus? Tem algum lugar na face da terra que você pode se esconder dele. Mas o pior é que Deus usa caminhos, jeitos, para encontrar a gente. E mesmo quando eu estou vivendo o sono da alma, Ele chacoalha a gente para acordar. Então, primeira lição: toma cuidado com o sono da alma, porque gente boa também vive isso. Um profeta viveu o sono da alma. Será que você não pode estar vivendo? Segunda lição que eu aprendo aqui, na verdade é a quinta, mas de hoje, diz assim, versículo 6: o capitão do navio se aproximou de Jonas e ele disse: o que está acontecendo com você? Agarrado no sono, levante-se, invoque o seu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E a quinta lição é que às vezes, um pagão tem mais sabedoria espiritual do que aquele que perde o sentido do chamado de Deus na sua vida. Olha que loucura. O capitão do navio se torna profeta. Ora, ele era pagão, ele nem sabia quem era o Deus de Jonas. Ele diz assim: olha, se você não presta para mais nada, se você não é capaz de fazer nada, vê se faz uma oração para o seu Deus. Cada coisa doida, olha só. É como se o capitão estivesse dizendo assim: para de dormir o sono da morte, porque você está desesperadamente precisando de um encontro com Deus. Em outras palavras, o que ele estava dizendo é: olha, estou virando profeta e você está virando pagão. Eu acho que uma das histórias mais impressionantes para mim é a história da conversão de um ministro do Evangelho que trabalhou comigo lá em Curitiba, que vocês conhecem, que é o Paulo Davi. Um homem de Deus, filho de pastor da Assembleia de Deus. Ele se envolveu com drogas, se envolveu com tanta coisa na vida, e um homem profundamente perturbado por demônios. Os demônios falavam com ele. Mas todo dia, quando ele chegava em casa, e ele ia entrar na casa dele, ele sabia que os demônios ficavam do lado de fora da porta, porque eles falavam para ele: nós não vamos entrar aí dentro, porque ali havia um lugar de oração dos seus pais. Ele sabia que os demônios falavam isso para ele, mas ele estava vivendo o sono da alma, ele não queria ouvir Deus, ele estava fugindo de Deus. Até quando os demônios falavam para ele que não ia entrar, porque aquela casa era uma casa de oração. Até demônio reconhece a grandeza de Deus.
E a conversão dele vai acontecer de uma maneira extraordinária. Ele está sentado num banco de uma praça na cidade de Curitiba e falando para Deus na sua ira, que Deus não podia sequer saber o que estava no coração e na alma dele, nos seus pensamentos. Quando chega alguém perto dele e diz: eu tenho uma palavra de Deus para você, ele diz: eu não quero ouvir, eu não quero saber, mas eu vou falar porque Deus me mandou falar. Você acha que Deus não conhece os seus pensamentos? Ele me mandou dizer que Ele conhece. E aí começou a falar tudo o que estava acontecendo no coração dele. Às vezes nós vivemos o sono da alma e estamos tão duros de coração que a gente não percebe como Deus tem usado tantas circunstâncias da nossa vida para falar conosco. E até pessoas que não conhecem o Evangelho, às vezes são boca de Deus, porque falam aquilo que a gente não queria ouvir. Você tem que perdoar, você tem que voltar, você tem que fazer isso. E aí a gente entra em choque. Como é que pode ser? É porque por trás de tudo isso tem um Deus todo-poderoso que não desiste de você. Se você acha que Deus desistiu de você, você não conhece Deus. Você não conhece o poder dEle, a grandeza dEle, o amor dEle por você. Porque se você conhecesse, você vai entender que não dá para fugir da presença de Deus. Então não importa onde você esteja, Deus continua falando com você, porque Ele ama você e tem um plano para a sua vida. E às vezes Ele vai usar pessoas para dizer: para de dormir esse sono irritante. Você já pensou nisso? O sono que irrita. Porque todo mundo está vendo que Deus está fazendo algo na tua vida, menos você. Eu já vi tanta gente nesses processos de vida tentando fugir de Deus, mas Deus não para de falar. Deus não para de falar, porque Ele ama você e vai usar a boca de qualquer pessoa, vai usar circunstâncias para dizer que Ele te ama e tem um plano para a tua vida. Terceira lição que eu queria deixar com você, que eu vou chamar de cúmulo da burrice espiritual. É horrível, né? É o cúmulo da burrice espiritual. Aí versículos 10, 11 e 12 dizem assim: e então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: o que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Olha só, versículo 10, que coisa. Os pagãos, os marinheiros, disseram: você é louco, você vai fugir do Deus que criou a terra e o mar, entrando no navio? Tu é burro mesmo, né? Vai enfrentar a tempestade. Era isso que eles estavam dizendo: você é louco, que é isso? Versículo 11, e então lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? E disseram isso porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E nessa altura, Jonas já sabia, porque ele era pregador do Evangelho, ele era pregador da graça. Se a gente pegar o capítulo 4, ele vai dizer: eu não queria vir aqui porque eu sei que o Senhor é Deus misericordioso, que ouve as orações, e o Senhor ia mudar de ideia, ia salvar esse povo que eu detesto. Então ele sabia o que ele tinha que fazer. O que ele tinha que fazer? Se arrepender. O que ele tinha que fazer? Orar. O que ele tinha que fazer? Se converter, se colocar na mão de Deus. Mas olha o cúmulo da burrice.
Olha o que ele vai dizer. Jonas respondeu: peguem-me e me lancem no mar, e o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa esta grande tempestade caiu sobre vocês. Sabe qual é o cúmulo da burrice? É quando o profeta em crise diz: eu prefiro morrer do que me arrepender. Eu prefiro morrer do que me arrepender. Anos atrás eu estava num retiro de casais, e tinha um senhor, o Aziel. Esse Aziel era um senhor nordestino, forte, já maduro, que ele carregava as malas da gente, ficava como mensageiro na porta do hotel carregando as malas. E aí, durante aquele retiro de casais, eu conheci o Aziel, gostei dele. Quando chegou no final do retiro de casais, eu falei assim: Aziel, eu queria orar por você. Não sei porquê, Deus tocou meu coração, e eu falei: eu quero orar por você. Você pode subir lá no meu quarto, porque eu quero conversar com você e orar com você. E ele meio arredio, olhou e falou assim: pastor, sinto muito, não posso. Eu falei: por que você não pode? Ele falou assim: porque não é permitido aqui no compliance, falou difícil, no compliance aqui do hotel, não é? Eu entrar no quarto de um hóspede para conversar com ele. Eu falei: ô Aziel, você pode carregar minha mala? Ele falou: claro, então vem buscar minha mala que eu vou orar com você depois, pode deixar. Eu falei: assim eu posso. Aí ele foi. E aí comecei a conversar com ele, apresentar o Evangelho, e esse homem me contou a sua história. Ele disse assim: sabe, eu sou afastado do Evangelho. Eu fui criado num lar cristão. Meu pai era presbítero da igreja presbiteriana, lá na minha cidade, no interior do Nordeste, lá no estado que ele me falou, eu não me lembro. E eu fui criado lá. Mas eu era jovem, um cara que gostava de festar, de aprontar, de tantas coisas. E a minha mãe era muito dura. E então, quando eu chegava tarde da noite em casa, ela dizia: filho meu, tem hora para chegar. E lá no interior, a porta, ela tem aquela lingueta só para dentro, sabe? Aquela tramela para dentro. Você bateu a porta, ela está fechada. E então, quando eu chegava tarde, a porta estava fechada, porque a minha mãe era dura. Mas meu pai colocava um lencinho branco para o lado de fora, na lingueta da porta. E aí, quando eu chegava, eu forçava a porta, puxava o lenço, abria e entrava escondido. Às vezes eu chegava meio bêbado, meio cheirando a álcool, mas o meu pai colocava aquele lencinho para mim. Um dia, eu briguei numa festa, uma briga feia. Briga mesmo, pastor, de murro, pontapé, aquela coisa mesmo. E aí, envergonhei o nome da minha família por causa dessa briga. E eu decidi que não ia voltar mais para casa. E eu fiquei tentando achar o meu rumo. E um dia, meu pai mandou um recado para mim, através de amigos, porque ele não sabia onde eu estava. E ele mandou o seguinte recado: filho, se eu pudesse, eu não botava lencinho branco na porta, não. Eu colocaria lençóis nas árvores que tem no meio do nosso caminho, só para dizer: volta para tua casa, volta para tua casa. Mas eu era muito duro, pastor. E então eu decidi vir para o sul do país. E só voltar quando eu fosse rico. Aí ele olhou para mim, já maduro, cabelo branco. E ele disse: eu estou aqui até hoje, só carregando malas.
Falei, e seu pai? Ele disse, meu pai faleceu. Eu juntei o dinheiro, não tive coragem de visitar minha mãe, não tive coragem de visitar meus irmãos, peguei um ônibus, fui até lá, perguntei para um presbítero da igreja presbiteriana, onde enterraram meu pai, e eu fui ao cemitério chorar no túmulo dele. Mas não voltei para casa. Naquele dia, eu comecei a conversar com ele sobre o amor de Deus, sobre a grandeza do amor de Deus. Eu falei, seu pai representa aquilo que Deus está fazendo na minha vida e na sua vida. Quando Jesus veio a esse mundo, tomou o meu lugar e o seu lugar na cruz, Ele não colocou só lençóis nas alamedas da sua vida, Ele colocou o seu Espírito todo dia falando com você. E enquanto você tiver esse orgulho tão grande, de achar que você não pode voltar nem para a casa do Pai Eterno, e nem para a casa da sua família, Deus não vai poder trabalhar na sua vida. E foi tão gostoso naquele dia, aquele homem forte, ajoelhado na beira da cama daquele hotel, entregando a vida a nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe qual é o cúmulo da burrice espiritual? É quando Deus prepara as alamedas da nossa vida com os lençóis da sua graça e espalha pelo nosso caminho. Quando Deus manda até pagãos falarem as coisas tremendas da graça para a gente. Quando o cenário da vida está sendo chacoalhado de todas as formas. E a gente continua duro. Porque os anos vão passar. E como Aziel, você só vai carregar as malas dessa vida. Porque a gente só pode ir para frente com a graça do Todo-Poderoso. Não tem outro jeito. Próxima lição. Versículo 13. Olha que coisa tremenda. Diz assim, em vez disso, Jonas está dizendo, me joga no mar que acalma. Meu problema é com Deus, eu vou ter que me resolver com Ele. Mas o cara é tão orgulhoso, que ele diz assim, prefiro morrer do que resolver. E aí os marinheiros, em vez disso, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. É interessante porque todos os marinheiros, todo mundo que estava no barco, sofrendo a mesma tempestade que Jonas, por causa de Jonas, era capaz de ter misericórdia de Jonas. Esse cara é doido. Vamos tentar salvar esse cara. E os barcos de antigamente, eles tinham remos, essas galés, né? Então você imagina, tinha normalmente barcos maiores, tinham 2 níveis de galés, os menores, provavelmente esse, tinham um nível só de galés, que eram os remos que saíam para fora. Então eles usavam as velas, mas quando era uma situação dessa, de uma tempestade, você tem que baixar as velas, senão quebra todo o barco e você não tem controle dele. E aí eles usavam os remos para tentar se aproximar na terra, porque a navegação daquele tempo é de cabotagem, aquela que vai circundando a terra, bem próximo, dá para ver. Só que as correntes, por causa do vento e por causa da tempestade, empurravam o barco para longe da terra. E eles então pegavam e tentavam ir para a terra, porque se aportassem em qualquer lugar, eles podiam enfrentar, sair da tempestade no mar. Mas os marinheiros vão nos ensinar uma grande lição para a minha vida e para a sua vida. E a lição é essa, não esquece isso. Para Deus não existe substituto.
Se o problema que você está vivendo é espiritual, só Deus pode trabalhar na tua vida. Os marinheiros tentavam, mas não conseguiam, porque Deus queria tratar o coração de Jonas. E eu vejo na vida muita gente assim. Todo mundo está tentando ajudar. Papai está tentando ajudar, a mamãe está tentando ajudar, o marido está tentando ajudar, a esposa está tentando ajudar, às vezes o filho está tentando ajudar, a filha está tentando ajudar, mas não consegue, porque para Deus não existe substituto. E se o Senhor não entrar aí na tua vida e não fizer algo novo na tua vida, você vai continuar dando trombada na vida a vida inteira. Você pode até chorar no túmulo das pessoas significativas, mas não vai resolver nada. Porque só o Senhor pode mudar a nossa vida. E Jonas era um profeta, mas ele estava brigado com Deus, ele conhecia Deus, ele já tinha ouvido falar de Deus, ele pregava as coisas de Deus, mas naquele momento da sua vida, ele estava em conflito com Deus, em luta com Deus. E não tinha quem pudesse ajudar Jonas, a não ser o seu reencontro com o Senhor. Para Deus não existe substituto. Não adianta. Você pode tentar. Não funciona. Porque, na verdade, eu e você precisamos de um encontro com o único que pode restaurar a nossa alma. Às vezes, as marcas que a gente traz dentro do coração são tão profundas, que só o óleo do Espírito Santo de Deus se torna o remédio que transforma o nosso coração, a nossa vida. E às vezes a gente precisa de milagres. E milagres só faz Deus. Conversei com um senhor uma vez, estava vivendo uma depressão profunda, e aí a família, muito preocupada, porque ele tinha uma arma em casa, que ele um dia pudesse cometer uma loucura, pediu ajuda. E eu fui visitar aquele homem, e comecei a conversar com ele, apresentar o plano da salvação, apresentar a graça de Deus. E ele era um homem que tinha muita influência, muito poder, muito dinheiro, mas tinha perdido tudo. Morava num apartamento magnífico, mas todos os seus bens estavam penhorados. A situação dele era crítica. E aí eu comecei a apresentar os caminhos de Deus, os milagres de Deus. Ele dizia: eu não acredito nisso. Eu falei: você vai ver. E aí eu pedi para ele pegar uma folha grande, né, e começar a anotar as mágoas que ele tinha, os ressentimentos, os sentimentos ruins que estavam na sua alma. E falei assim: agora você vai aprender a orar. Porque a única pessoa que pode tratar você é Deus. E ele tinha uma mágoa profunda com o governador do Paraná na época, que era o Jaime Lerner. Eram amigos que tinham brigado, e ele tinha uma mágoa profunda desse homem. E a gente começou a orar. Um belo dia ele me liga e diz: pastor, posso ir na sua casa? Falei: pode, venha. E ele disse assim: não acredito, Deus ouve a oração. Eu falei: ouve, e faz milagres. Pois é, ele fez um milagre hoje. Pegou a folha dele e papel: olha aqui, tudo que eu escrevi sobre o Jaime Lerner. Uma folha. E eu comecei a falar com Deus todo dia isso aqui, que estava doendo o meu coração. Sabe o que aconteceu? Ele falou: não sei, fala.
Ele disse assim: Jaime Lerner me ligou hoje. Ele falou que está sonhando comigo, que ele está incomodado. E eu falei tudo que estava nessa folha para ele. Ele pediu perdão para mim e vai me ajudar. Só Deus podia fazer isso. Sabe, quando Deus está tratando a nossa alma, só Ele pode fazer coisas. Porque nem toda tentativa da face da terra pode chegar às profundezas da nossa alma e os milagres que a gente precisa. Talvez você precise de um milagre que marinheiro nenhum vai conseguir fazer, que é muito mais do que te levar para a terra no meio da tempestade, mas é uma transformação da tua história e da tua vida. Isso só o Senhor Jesus faz. Não tem outro jeito. Última lição, e termino com ela aqui hoje. Chega um determinado momento que os marinheiros desistem. E a Bíblia diz que quando os marinheiros lançaram Jonas ao mar, a tempestade imediatamente cessou. E a última lição que eu queria dividir com você é que a tempestade sempre cessa quando nós paramos de lutar com Deus. Não foi Jonas que parou de lutar com Deus aqui nesse texto. Sabe quem parou de lutar com Deus? Os marinheiros. Os marinheiros tinham tomado uma decisão: nós vamos lutar com Deus, como Jonas estava fazendo, eles estavam fazendo, e tentar levar esse homem para a praia. Mas não tem substituto para Deus. E chega uma hora que os marinheiros reconhecem que não tem substituto para Deus, que eles não podem fazer. E eles tomam uma decisão, que é uma decisão de fé. Se você ler o finalzinho do texto, vai assim: Senhor, não impute erro, não impute pecado, não impute culpa sobre a nossa vida, porque nós desistimos. Não dá. E aí, eles descobrem uma coisa, tanto é que o temor do Senhor vem no coração dos marinheiros. Eles descobrem que não dá para lutar com Deus. E aí o que eles fazem? Eles descobrem que rendição é a única solução. Se você quer acertar a tua vida com Deus, você tem que se render para Ele e deixar Ele ser o Senhor da tua vida. Jonas não se rende nessa hora. Ele vai ter que entrar agora no inferno na terra para entrar no arrependimento. E eu vou falar sobre o inferno na terra hoje à noite. Mas os marinheiros me ensinaram uma lição. A tempestade cessa quando eu me rendo. Se você está vivendo, quem sabe, os dias mais complicados da sua vida, se alguém que você ama está vivendo, talvez seja a hora de você se render aos processos de Deus e dizer: Senhor, está na tua mão, e eu vou descansar na tua graça. E sabe, aí a gente começa a ver os imponderáveis de Deus acontecendo. Eu vim aqui hoje dizer para você que as crises da alma, elas existem. E elas acontecem com gente boa. Não acontece com gente ruim só, não. Se aconteceu com um profeta, pode acontecer com você. Mas às vezes, as crises da nossa alma se tornam um grande obstáculo para a gente ouvir e atender a voz de Deus na nossa vida. E elas geram em nós o sono da alma, que é a dureza do nosso coração, quando a gente fica preso e amarrado.
E o pior é que tem gente vivendo uma vida inteira de dureza de coração. Lembra do Aziel que eu contei a história? Esse homem saiu jovem e só veio a se render já na sua velhice. E eu vou dizer mais, sabe o que eu creio? A Bíblia diz que as orações, elas ficam na presença de Deus, e a figura que está lá no livro do Apocalipse, capítulo 8, é que elas são um incenso que perfuma o céu, e que são ministradas pelos anjos com os seus incensários de prata. Essa é a figura. Essa é uma figura, não é literal. É para você ter a ideia. Aquele perfume, aquela fumaça não sai da presença do Pai enquanto ela não foi respondida. Eu creio que a oração do pai do Aziel estava lá no incensário, lá em cima. Aquele homem não viu, mas Deus não parou de agir até aquele dia, quando naquele quarto do hotel, aquele homem se ajoelha naquela cama e diz: Senhor, eu me rendo, eu estou voltando, eu estou entrando pelo caminho, pelas alamedas que o meu pai semeou, mas que foi o Senhor que manteve até agora. Tem oração feita por você que está valendo. E você pode fugir dessas orações, mas não dá, porque elas continuam no altar de Deus para o resto da sua vida. E enquanto tiver um fôlego de vida em você, Deus está agindo. Por quê? Porque Deus ama você, tem um plano tremendo, maravilhoso para a tua vida. Eu queria terminar esse momento orando com você, como eu sempre faço. Você vai cansar de me ver fazer isso, porque eu faço isso todo culto. E vou explicar por que eu faço. Porque eu creio que Deus é digno de uma resposta. Se Ele fala ao nosso coração, nós temos que responder. Porque se eu evito responder à voz do Espírito, eu estou em rebelião com Ele. Mas se eu sou sensível à voz do Espírito, o Espírito de Deus pode trabalhar na minha vida. Então, nessa manhã, concluindo esse capítulo do livro de Jonas, antes de a gente começar a falar sobre o inferno na terra, que vai ser hoje à noite, eu queria convidar você a se render. A se render. Porque às vezes a gente está lutando, e não funciona. Mas quando a gente se coloca na palma da mão de Deus, coisas tremendas da graça começam a acontecer. Por quê? Porque Deus sabe que se você não se render, o inferno na terra chega para você. E Ele te ama, Ele não quer que isso aconteça na tua vida. Eu converso às vezes com a Mirna, né? E essa é uma conversa nossa, onde a gente às vezes está orando e lutando com alguma coisa, ela chega para mim e fala assim: eu não quero ir para a barriga do peixe. Está certa ela, e eu também não quero. Porque lutar contra Deus é perder. Se render ao Senhor é ganhar, porque a bênção dEle vem sobre a nossa vida. Então nessa manhã eu queria orar com pessoas a quem o Espírito Santo está falando aqui. Gente boa, gente que Deus ama, mas que talvez na jornada da vida começaram a dar trombada consigo mesmo, com Deus, com as pessoas, com os seus sentimentos, com os propósitos eternos de Deus. Então, tentando achar um caminho, o caminho dos seus sonhos. Tarsis era o sonho de Jonas.
Já encontrei gente fora do país, talvez você esteja me assistindo fora do país, que estão buscando os seus sonhos, mas não entenderam a essência. Não importa onde eu esteja, se o Senhor não estiver no centro da minha vida, eu estou perdido. Comigo mesmo, com as pessoas, com o meu presente, com o meu passado, com o meu futuro. Então, se você é essa pessoa a quem o Espírito Santo está falando hoje e quer se render, você está entendendo o que eu estou falando? Rendição. Rendição é entrega total, sem argumentos. Eu vou convidar você para deixar o seu lugar e vir aqui à frente, mesmo que você esteja no último banco da galeria, viu? Se Deus está falando com você, é com você, querido. Então, se há pessoas aqui a quem o Espírito Santo está falando, e é dia de rendição, e você sabe que rendição é, isso é problema teu com Deus. Eu convido você a ouvir a voz do Espírito e vir aqui à frente. E repito sempre isso: se você não é capaz de obedecer a Deus numa igreja, no momento de oração, você não vai obedecer lá fora, meu querido. Então vem, em nome de Jesus. Se o Espírito Santo está falando com você, pode vir, em nome de Jesus, venha. Levanta. Se tiver uma família que está lutando, venha, a família inteira, um cutuca o outro, fala assim: venha, vamos junto, venha. Vem, porque Deus tem coisas boas para fazer na nossa vida, mas a gente tem que se render, se entregar, se colocar na mão de Deus e dizer: Senhor, eu não vou brigar mais, eu não vou lutar mais, eu não vou entrar nas guerras da alma, eu vou me colocar nas tuas mãos, porque o Senhor tem um plano para a minha vida de amor e graça, e eu quero tudo quanto o Senhor preparou para mim. Talvez você esteja lutando com uma coisa específica, você está dizendo: Deus, isso eu não quero, isso eu não quero, isso eu não quero, isso eu não quero. E hoje o Senhor está falando: para com isso, para de lutar, e deixa eu fazer o que eu preciso fazer na tua vida. Talvez seja um sonho que você guarda dentro da alma, que você tem que depositar na presença de quantos queiram. Então venha, pode vir, em nome de Jesus. Se há pessoas aqui a quem o Espírito Santo está falando, pode vir, em nome de Jesus. Vou esperar você chegar aqui, pode vir, em nome de Jesus. Não importa onde você esteja. Se você está ouvindo a gente pelo rádio, pela televisão, pelo YouTube, não sei qual é o instrumento, você está ouvindo essa mensagem? Para o que você está fazendo. Você está ouvindo pelo rádio? Encosta o carro agora no meio-fio em algum lugar, porque agora a gente vai orar junto. Se você está na tua casa, assume um posicionamento de oração. Se você está deitado na cama, sentado no sofá, se ajoelha na presença de Deus. Se você não pode se ajoelhar, fica de pé agora na presença do Senhor. Por quê? Porque a gente revela o que está dentro da nossa alma com as nossas atitudes. A gente fala com a boca, mas a gente fala com o coração, com a alma, com o corpo, não é assim? Todos nós reagimos. E nós vamos orar ao Senhor agora. Pode vir, tem gente chegando, vem aqui, em nome de Jesus, pode vir, isso, venha. E eu quero convidar toda a igreja a ficar de pé agora, estender sua mão para cá. Por quê? As pessoas que estão aqui, elas não são troféus do pregador. Você não é meu troféu, não. Você está aqui por causa de Jesus Cristo. Você está aqui por causa de Jesus Cristo. E nós vamos pedir uma bênção de Deus sobre a sua vida. Está entendendo? Porque só Deus e você sabe o que está aí dentro. E a profundidade dessas coisas. O que significam elas. Então agora nós vamos levantar um clamor a favor da sua vida.
pedindo a bênção de Deus. E eu gosto de pedir que algumas pessoas venham aqui à frente para abraçar essas pessoas. Por quê? Às vezes a gente está vivendo uma luta tão intensa, que diz, será que Deus está me ouvindo? E aí Deus usa uma pessoa para dar um abraço na gente e dizer, olha, Deus me mandou aqui para dizer que eu estou junto. Deus me mandou para dizer que eu estou junto com você. Então todo mundo aqui tem que ter um companheiro de oração aqui. Vem aqui alguém para abraçar essas pessoas aqui, tá? Tem gente ajoelhada aqui nesse canto que não tem ninguém abraçando. Vem alguém aqui dar um abraço, chega perto para orar, levantar um clamor aqui, tá? Eu sei que aqui também tem marinheiros que hoje estão entregando pessoas que amam no altar do Senhor, não é? Então o Senhor está aqui. Estou tentando, mas não vai. O Senhor tem que fazer algo novo. E a gente vai derramar graça, pedir a intercessão agora. Tem alguém sozinho aqui? Tem uma jovenzinha sozinha aqui, ó. Tem ninguém orando com ela aqui? Quem pode vir aqui orar? Tem uma senhora ali, isso, pode ficar com ela. Mas tem uma senhora jovem aqui. Pode vir alguém aqui orar com ela, por favor? Isso, venha, querida, isso. Tem alguém sozinho? Dá um aceno, que às vezes a gente não vê. Tem gente sozinha aqui atrás do piano, tá? Se puder alguém vir aqui atrás do piano aqui para orar com esse povo que está ali, tá? Para mim esse é o momento mais importante, onde a gente está buscando a face do Senhor. Você crê em milagre? Quem crê em milagre aqui, levanta a mão. Nós vamos pedir milagres na vida dessa gente. Você concorda com isso? Concorda com isso, que a gente ore por isso? O pregador não tem poder, mas Jesus tem poder. A igreja não tem poder, mas Jesus tem poder. Eu creio nisso. Você crê? Então agora vamos levantar um clamor. Pai querido, Tu conheces o coração desse Teu povo, sensível à Tua voz. Eles vieram aqui por causa do Senhor. E eles estão buscando algo do Senhor na vida deles. Algo que pregador nenhum pode dar. Algo que igreja nenhuma pode dar, mas que o Senhor tem para dar. Então nessa hora, essa igreja levanta um clamor, pedindo, abençoa esses Teus filhinhos, abençoa com a Tua graça, com a Tua unção, com o Teu poder, com a Tua sabedoria, com sinais e milagres, Senhor. Ó Pai, confirma a palavra que foi pregada, fazendo os Teus sinais e milagres na vida desse povo. Ó Pai, que o Teu Espírito vá adiante. Alguns, como marinheiros, entregaram aqui os seus amados. E onde quer que eles estejam, em qualquer lugar da face da terra, que eles sejam visitados pelo Teu Espírito Santo agora, Senhor. E que algo do Senhor aconteça. Como aquele jovem que quando chegava na casa dele, os demônios tinham que ficar do lado de fora. Que eles possam saber, Senhor, que nessa hora o mover do Teu Espírito os alcançou em qualquer lugar da face da terra. Ó Pai, põe a Tua mão de poder, põe a Tua mão de misericórdia. Alguns, Senhor, estão construindo algo novo na sua própria vida. E então eu quero Te pedir, vem, ó Espírito Santo, como professor particular, e revela a Tua graça maravilhosa, e abençoa, e que eles possam testemunhar da grandeza do Senhor e da bondade do Senhor. Ó Pai, que isso aconteça com naturalidade, simplesmente porque a alegria do Senhor é a nossa força. E o Senhor vai encher de alegria o coração deles, encher de paz, encher de certeza, encher de uma visão nova daquilo que o Senhor há de fazer. Às vezes vivemos as nossas crises, mas Tu és a cura que nós precisamos. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém.